Não, olha como tá. Peraí. Você tem que inverter. Vê se deu certo lá. Entra e me fala. Vamos lá. Problemas técnicos. Oi, prima linda. Me dá o feedback aí, você tá ok? O áudio, o vídeo. Tá? Não te vejo, tela preta somente. Tá ok? Lá, Regislane. Ok, áudio e vídeo. Boa noite. São todos bem-vindos. Obrigada, Regis. A imagem tá bem melhor, bacana. Boa noite, Jéssica. Tá ok, Jussi? Bora? Tá ok, agora tá. Bom, então vamos lá. São todos muito bem-vindos a essa live. Né? Quem está aqui pela primeira vez, eu sou Isabela, psicóloga, né? E estamos, ok. Tema que nós vamos estar conversando hoje na live é sobre emoções, algo bem específico, né? Eu fiz um convite para a Jussi, terapeuta integralista, e que vai estar conosco trazendo umas informações bem relevantes com relação às emoções. Tá? Sabemos que as emoções, boa noite, Dalmo, as emoções são importantes, sim, extremamente importantes, né? E que muitas vezes, quando algumas pessoas sentem as emoções, reconhecem, fica muito, em geral, a corpo físico e mente, né? Só que antes de mente e corpo, existe todo um campo energético e vibracional que nós temos, porque nós somos energia. Boa noite, Lilian. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, a nossa proposta é olhar as nossas emoções, primeiramente nessa perspectiva do nosso campo energético, né, Júcio? O que nós estamos vibrando, tá? E sintam-se bem à vontade, né? Quando quiserem estar fazendo pergunta, interagem aqui conosco para que seja bastante proveitosa essa live e enriquecedora. Vai lá, Jússia. Então, muito boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão pelo convite, gratidão por todos aqui presentes. E aí eu faço uma seguinte pergunta. Quem está aí na live? Está presente? Está no aqui e agora?
que está passando pela cabecinha de vocês? Isso vai influenciar fortemente seu estado vibracional. Ué, Justo, mas na live passada você não falou que influenciava as emoções? Porque as emoções estão totalmente ligadas ao nosso estado de consciência ou estado vibracional. Vou fazer uma pergunta para vocês. Oi, Kelly, que bom que você veio. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês não comerem, vocês vão ter energia para fazer as outras atividades? Então, até o corpo, que é uma máquina incrível, precisa, toda célula precisa de energia para executar a sua função e para que a gente tenha vitalidade para viver de forma saudável. E como todos somos energia, como já dizia Tesla, nós somos energia, frequência e vibração. Então, o que isso quer dizer? Que nós somos feitos de átomos, existem partículas muito menores, mas átomos que estão ligados devido a uma matriz e juntos formam a matéria. Ou seja, a matéria, o nosso corpo, ele é formado por átomos, que é nada mais, nada menos que energia densa. E cada átomo tem o seu estado vibracional. Quando a gente estuda química, a gente tem que passar em provas difíceis na escola, né? Também, eu acho que é uma das primeiras provas que a gente sente medo, né? Essas emoções básicas. A gente aprende que no estado mais sólido, ou seja, nós temos os átomos muito juntos. Quer dizer que o estado vibracional, ele é menor. Quando a gente vê a água, observa a água, o estado líquido das coisas, a gente vê que os átomos já estão um pouco mais equidistantes. O que isso significa? Que a matéria ela é um pouco mais fluida, né? Então, quer dizer que a energia, para ela se condensar, ela precisa de um meio para se propagar. Einstein sempre descobriu aquela famosa fórmula, né? O que é energia? Nada mais é que a massa vezes a aceleração da gravidade ao quadrado. Ou seja, o que é energia? É quando uma massa que está em movimento, ela existe, né? A grande descoberta, inclusive, do seu século, né? Do século XIX. Então, se massa, ou seja, se matéria é energia, energia é massa, nós somos energia. Matéria nada mais é que energia que está no estado vibracional, porque todas as partículas vibram, e também uma determinada velocidade, oscilações por segundo. Então, existe uma frequência vibracional. E isso interfere positivo ou negativamente na nossa saúde. Vou explicar por quê. Quando a gente é feito 70% de água. Então, vocês imaginam, água é condutora, certo? Água é condutora de eletricidade. Uma pergunta fodástica para vocês aí, desculpa a expressão. Eu gosto de sempre ser impactante, Isabel. Olá. Quando... Olá, um oi aqui, Jússi. Boa noite. Oi, Tchabel, Érica, Letícia, Fernanda. Sejam bem-vindas e continuem conosco, que tá muito bacana essa live. Bem Dani, Fernanda, bem-vinda. Vai, Jússi. Quando vai cair um raio, onde vocês acham que cai? O Brasil é um país que atrai muita descarga, né? Que a gente tem, quando uma carga positiva e uma carga negativa se encontram nesse estado aí, quando a água está em estado gasoso, né, em forma de nuvens condensadas em água, em umidade. A água é isso, né? Ela tem estado sólido no gelo, líquido, nesse estado que a gente ingere, e estado gasoso, que às vezes a gente nem percebe, mas quando está muito condensada, formam as nuvens. Quando existem cargas positivas e negativas, tem uma descarga elétrica, e aí a gente já sabe que pode acometer chuva ou não, né? Mudança de estado. Onde será que esse raio cai? Numa árvore ou em algum outro objeto? Onde que cai o raio? A gente fala que tem muito acidente e morte com raio aqui no nosso país mesmo. Ou seja, o raio vai cair em qualquer objeto que estiver atraindo ele.
Ou seja, nós somos antenas. Nós somos antenas, uma árvore é uma antena. E se isso acontece, quer dizer que nós temos água, temos condutor elétrico, os nutrientes mesmo, para que a célula se alimente, são em formas de partículas, de íons, que é negativo ou positivo. Então, tudo no nosso meio material funciona para que também nós atraiamos energia. Às vezes você tem internet em casa, mas tem que ter um equipamento que vai converter uma onda na forma de Wi-Fi. A gente não vê o Wi-Fi, certo? Então deixa eu explicar melhor para vocês. Quando a gente joga uma pedra num lago, por exemplo, numa piscina, se a gente joga a pedra devagar, vão formar alguns círculos, não é isso? Ao redor do objeto que a gente jogou. Só que quanto mais força, o que vai acontecer? Mais círculos vão formar. Quer dizer que existe energia naquele objeto que a gente jogou. Toda energia que vem do universo, porque tudo é energia, toda energia que vem do universo é captada por todos os corpos existentes aqui no planeta. Então, deixa eu explicar de uma forma melhor ainda. O que é energia, o que é frequência, o que é vibração. A gente tem o rádio. O rádio não é matéria? Então, ele é energia condensada. É um objeto, certo? O que é a vibração? A vibração é a parte de qualidade, qualitativa. É a música, né? Se Deus quiser, um rock, né? Nada de funk, tô brincando. E o que é a frequência? A frequência é a parte quantitativa. Então, aqui a gente tem a rádio FM 99,9, não é isso? Então, o que isso quer dizer? Que essa onda que se propaga, que é captada de um satélite, né, que é emanado aqui para os nossos rádios, para a nossa matéria, essa frequência, ela tem 99,9 oscilações por segundo. E esse termo oscilações por segundo nada mais é do que o hertz, megahertz no caso, né, hertz. Então, hertz é uma unidade de velocidade, frequência, oscilações por segundo. Então, todos os objetos, tudo que é matéria, ela vibra e tem uma frequência? Sim, os animais têm uma frequência, a terra, os cristais, nós temos frequências. Por quê? Toda matéria é energia condensada. E isso é muito importante de você entender. E somos antenas. Então, por exemplo, quando você vai fazer, você precisa tirar um raio-x, né? Como que isso funciona? Existem raios que você não vê, que é proveniente de objetos radioativos, como chumbo, como qualquer objeto radioativo, urânio. E aí isso vai atravessar seu corpo. E o operador que tira esse raio-x, ele fica protegido com chumbo. Por quê? Esse raio não atravessa chumbo, mas ele atravessa seu corpo. E por isso aquela máquina, ela consegue ver seus órgãos, ver se tem algo quebrado, etc. Então existem raios altamente prejudiciais aos nossos tecidos, né? À nossa pele, aos nossos órgãos. E que, por exemplo, raios UVA, UVB, que a gente não vê, também não pode causar um câncer de pele, porque vai agir na célula, causar distúrbios e metástase. Então, existem raios gama, alfa, X, que são altamente prejudiciais. Essa tecnologia de celular, a gente não vê, mas precisa entender que, sim, que se a gente dormir próximo a esses aparelhos, a gente pode estar danificando, porque é ionizante, pode estar danificando de alguma forma nosso organismo. Nós não vemos, mas existe. E a luz visível? A luz visível a gente vê, ou seja, está num comprimento de onda, ou seja, o que é isso? Numa frequência, né, numa frequência, numa vibração que nós conseguimos
visualizar as cores, porque a cor branca é composta de 7 cores primárias. E quando chove, a gente não consegue ver o arco-íris, quer dizer que a luz visível ela está sendo decomposta por um prisma, e o prisma é uma gota de da água, da molécula de água. Então, nós conseguimos ver as 7 cores. Então, essa faixa de luz visível, os nossos sentidos, o nosso olho consegue perceber. Mas nós temos que entender que existe um mundo invisível, né? Que a gente não consegue perceber, que é algo além. Então, nós temos que entender que a nossa intuição, ela pode nos levar a algo maior, confiar mais na nossa intuição, porque a percepção humana, ela é limitante. A gente nasce com uma programação limitante para que a gente passe de nível até chegar à sabedoria, a essa centelha divina, ao que os filósofos diziam se chamar de perfeição. E eu não sei se vocês lembram da primeira live, eles falavam que nós temos 7 níveis, 7 corpos, que tem a ver com o nosso corpo físico, que é o veículo, com a nossa alma, que é o que anima o veículo, com a nossa mente inferior, que tem a ver com desejos, vícios, coisa bem material, e depois nós passamos para outros níveis, que são o altruísmo, a intuição e essa centelha divina. Então, o número 7, ele também é sagrado. Inclusive, no Antigo Egito, 4.000 anos antes de Cristo, existia uma escola de mistérios onde todos estudavam sobre telepatia, ou seja, ondas magnéticas que conseguíamos entender o pensamento. Estudava sobre os chakras, que nós vamos falar, que são essas glândulas de energia, esses focos de energia que a gente capta do universo e que anima também nosso corpo físico, influencia a nossa vibração. Isso é estudado há 4.000 anos antes de Cristo. Ju, Oi? a Regislane está perguntando aqui, ó. Quando eu medito em frequências vibracionais, quanto maior a frequência, melhor o nosso bem-estar? Eu vou só fazer uma adenda aqui. Quando a gente medita, a gente está saindo do passado, do futuro, está se posicionando no aqui e agora. Quando a gente se posiciona no aqui e agora, a gente vai estar elevando a nossa frequência para a paz, que é um estado de frequência maior que 200 Hz, e isso vai trazer, quando a gente desfoca do problema, isso vai nos trazer bem-estar, porque está ligado, lembra, à glândula pineal, que tem a ver com bom sono, tem a ver com melhoria de memória, melhoria de aprendizagem. Então, isso vai trazer hormônios essenciais ao nosso bem-estar, mas além. Ele vai fazer com que as soluções desses problemas que antes a gente estava focado demais, que elas venham naturalmente. Às vezes não naquele momento da meditação, mas num sonho, onde o inconsciente, tem muitos estudos sobre o subconsciente, né, que armazena o que a gente passou, o que impactou a gente durante o dia, às vezes vem em sonhos, mas também pode vir através de todo esse além, o invisível é essencial, né? Às vezes o que a gente não vê é o mais sutil que pode fazer uma diferença incrível na nossa vida, né? Que impacta, então, né? Que impacta demais. Então, o subconsciente, inconsciente, tem tudo a ver com esses corpos também. Tem grandes estudiosos, por exemplo, o David Hawkins, ele faleceu em 2012, ele é de 1927, ele já estudava essa força interna que nós temos em relação ao comportamento humano. Então, por exemplo, se a gente está sentindo muita culpa, achando que a gente cometeu um pecado, gente, pecado não existe, a gente tem que se aceitar do jeito que somos. Claro, com respeito às religiões, mas não é, a gente tem que errar para aprender e não permanecer no sofrimento. Então,
culpa, ela vai existir na nossa cabeça, lembrando que, às vezes, o que a gente está pensando pode ser não realidade, pode ser uma coisa que a sua mente criou, que seja uma ilusão. O que é a verdade? Vamos nos abrir para o que está além das nossas percepções. Veja bem, nós somos um planeta azul num sistema solar. Mas os cientistas da NASA já descobriram mais de 700 sistemas solares. Ou seja, existe algo além. E se existe algo além, vamos entender que essas energias captadas, elas também são importantes para que mantenhamos nosso bem-estar. Culpa a gente sente, esses sentimentos primários, né, que a Isabela já falou em lives aí, o medo, que são instintivos para a sobrevivência aqui nesse planeta, eles são, é como você usa o termo verdadeiro, São as sentimentos emoções autênticos, autênticas. emoções autênticas. Afeto, medo, raiva, tristeza e alegria. São autênticos, ou seja, são inerentes à sobrevivência humana nesse planeta. Só que, se isso está em excesso ou em falta, isso te traz um desequilíbrio. E o hertz disso é muito baixo. Se você não se posiciona como ser humano, se você não se aceita como é, se você julga, ou se você é julgado e aceita esses rótulos, se sentindo inferior, se você não faz o que gosta, você vai vibrar nessas emoções baixas, abaixo de 200 Hz, ou na vergonha, que é a menor, ou na culpa, ou na apatia, que é a falta de esperança, que é muito ruim, ou nessa tristeza, que pode levar a uma depressão. Nesse medo, o medo ele é inerente, mas se a gente não gerencia, ele pode te paralisar, e aí você não corre atrás dos seus sonhos. O que sobra? Né? A raiva, ela é importante, mas ela é a priori ruim quando você culpa os outros e não se autorresponsabiliza. O outro nunca é culpado por nada que acontece na nossa vida. É uma permissão que nós damos para isso acontecer. Sejamos mais autorresponsáveis. E também saibamos pegar essa raiva e extrapolar ela de qual forma? Exercício físico. Vou gastar minha raiva no exercício físico, porque ela existe, a raiva existe. As emoções, elas não podem ser esquecidas. Elas existem, fazem parte de quem somos, porém nós temos que nos equilibrar. Então, faça exercícios. Não consegue sozinho sair desse ciclo repetitivo? Tem os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, tem os amigos, tem aquela pessoa que te escuta, tem uma música, tem um livro, tem na internet tem coisas legais, séries que você pode conhecer e se autoconhecer. Então existem formas. E se você está nessa live, é o primeiro passo. Porque Ju, conhecimento. Oi? pode terminar. Depois eu quero só Pode trazer um falar. exemplo aí dessa, só Pode falar. para ilustrar. Quando você traz, né, a questão da raiva, né? É uma emoção autêntica e que todos os seres humanos sentem. Mesmo com permissão ou não, existe essa emoção aí atuando em alguns momentos das nossas vidas. E quando a gente trata de questão vibracional, a raiva, ela tá ali, 150, Jússi? É Na 150. vibração 150. Você trouxe aí 200. 200 é o parâmetro para a gente ver É o um que tá. parâmetro, Cri. Isso, começa com a coragem, o 200. Mas antes é raiva, orgulho, para depois ter coragem, os estados de consciência. Entendi. Aí eu senti, estou ali sentindo raiva, né? Sabemos que se guardamos essas emoções, elas vão somatizar no nosso corpo, né? A raiva, de uma forma bem objetiva, depois eu vou trazer isso melhor explicado em outra live. Quando sentimos raiva, em geral, enrijecemos nossos músculos, ficam enrijecidos.
né? Então é preciso dar um destino para essa emoção. Não é bacana Uhum. guardar, porque eu vou Não. trazer sintomas físicos e doenças. Qual o destino que eu dou para a raiva? E a Jus colocou o exercício físico. Sim, o exercício físico é uma das estratégias do destino da raiva. Oi, irmã, boa noite. Boa noite, quem está chegando aí, Ju, eu vi. A Boa noite. Deia, o Daniel, Tia Zilda, Janaína, Liliane, sejam todos muito bem-vindos. São todos muito bem-vindos. Só que não é qualquer exercício físico. Se eu estou com raiva e vou fazer um exercício de musculação com os aparelhos, eu estou ali contribuindo para enrijecer mais os meus músculos. Então a raiva ainda fica contida em mim. Então eu preciso de ir para o exercício físico, tipo o Muay Thai, Uhum. né? E ali é dado o destino para a raiva. E quando eu vou para esse exercício físico, qual a substância, Jússi, que não gravo mesmo, que me conecta com o exercício físico? Adrenalina primeiro, né? Depois o Ok? cortisol. E o Isso traz cortisol. qual emoção? O cortisol, primeiro a adrenalina, que nós vamos ter a pupila dilatada, né? Uma energia a mais, uma vitalidade para que o corpo tenha esse combustível. E segundo o Uhum. bem-estar, que é o cortisol, Isso. O né? bem-estar eu posso colocar aqui, então eu sinto bem. Eu posso estar alegre, né? Você Então, sente um alívio. ok. Então, desse padrão da raiva, que era 150 vibracional, ao fazer o exercício e dar o destino para ela, eu vou para qual vibração? De Alegria 250 a para cima. 300. Entende? O quanto essa questão vibracional também é extremamente importante quando se falamos em emoções. É preciso considerar isso. Sim. E veja bem, Para falaram em isso. meditação, né? Falaram em meditação. Quando a gente medita, a gente vai para um estado vibracional de 250, que é aquele da neutralidade, onde a gente não julga, a gente só observa. Existem grandes estudiosos da neurociência, mentores, coordenando equipes de trabalho e pessoas para serem empreendedoras e realizar seus sonhos, que sempre fala: vocês têm metas, vocês têm sonhos, saiam, observem vocês de fora. Ou seja, não se envolvam emocionalmente com aquilo, porque vocês vão obter sucesso em entender quais são os próximos passos para que vocês executem o que vocês sonham. É possível, porque outras pessoas têm conseguido ter sucesso. Prosperidade, abundância faz parte de quem somos. Às vezes a gente coloca crenças na nossa vida, fala: eu quero receber só R$ 1.000 por mês, questão de merecimento, questão de crenças, enfim. Tem que ter uma live só disso. Mas Sim, se abram, deixem fluir do universo. Todo ser humano ele tem direito a mudar a sua realidade, a ganhar tudo que é possível. O dinheiro, ele é bom, é uma energia. Vocês acreditam? Dinheiro é energia, é um fluxo. Você tem que dar para receber e você tem que entender que o dinheiro volta para você. E é assim que funciona. Né? Então, por uhum. exemplo, esse estudo ele levou a crer que viver no amor gera 500 oscilações por segundo. O amor ele é muito digno. O que, que é isso? É ter amor por todo mundo? É entender que a gente tem que ser compassivo, não julgar. É difícil, mas viver em caridade, em querer ajudar o outro. Já pensou como seria a nossa sociedade se todo mundo vivesse assim? E não é algo difícil, não. Sabe, às vezes eu não sou a Madre Teresa, não estou falando que é fácil, mas se a gente É fizer a nossa treino. parte, se a gente fizer a nossa parte por repetição, por treino, igual a Isabela falou, tudo é repetição. A gente chega lá. Isso se torna verdade, isso se torna um atributo, um parâmetro do seu caráter.
Então, quem foi iluminado? Buda, acontece 1 em 10 bilhões de pessoas, mas acontece. E a gente está nesses estados de evolução, tanto que a gente segue esse estado vibracional de consciência e 4.000 anos antes de Cristo, no Antigo Egito, na escola de mistérios, quem usava esse sacerdócio aprendia a trabalhar com a vibração dentro de si, mudando o estado vibracional e o estado de consciência. Isso traz Bacana. uma Uma evolução a nível pergunta. de, Pode falar, desculpa. só concluir, uma evolução a nível de realidade. A gente manifesta na nossa vida coisas boas, como a gente tem, infelizmente, a capacidade de manifestar coisas muito ruins também. Uhum. Ah, Camila, essas escalas vibracionais, a cada momento eu posso estar em uma? Sim, Essa a gente escala depende de como eu estou no momento? Da mesma forma em que posso melhorar essa frequência, eu posso regredir? exatamente. É um problema essa oscilação. Ela não é boa para a nossa saúde. Se a gente conseguir, por repetição, manter um estado vibracional, porque a gente cai, o controle é ilusório. A gente recebe uma notícia. Por isso que eu desligo a TV, eu não vejo notícia, não, porque todas essas notícias aí nos fazem vibrar no medo, no estresse, na angústia, na ansiedade. Eu não vejo. Então, eu caí. Claro que a gente, pessoal, como não? Acontece uma coisa externa que vem para provar, para nos desafiar, para ver se a gente já subiu de nível. E é uma bênção. Os desafios são bênçãos. Então acontece. O que, que o ser humano faz se não está treinado? Ou eu mesma, eu caio de frequência. Não é isso? Eu caio. Mas aí o que, que tem que acontecer? Eu mesma, por repetição, tenho que respirar no aqui e agora, me conectar a algo que eu acredite no universo, na fonte criadora e falar: está tudo bem, reprogramar seu cérebro para avisar seu corpo que está tudo bem. Você avisando o seu corpo que está tudo bem, porque nós discutimos na segunda live que tudo é fisiológico. Quando o meu corpo sabe que está tudo bem, eu consigo com mais facilidade alterar meu estado vibracional. Por exemplo, a gente não. O ideal é não viver muito em oscilação, mas nesse mundo aí é o maravilhoso, são os desafios que vêm que são bênçãos. Então a gente percebeu o pensamento. Tem gente que vive no automatizado, né? Um robô. Vai, trabalha, acorda, fala: mas que droga, eu queria estar morta. Por que que eu não morri dormindo? Eu tenho que acordar de novo para ir trabalhar. Vamos prestar atenção no que a gente fala, no que a gente pensa e na nossa vida. Se a gente só reclama de tudo, você está baixando o seu estado vibracional. Então, o que você tem que prestar atenção em primeiro lugar? Pensamento, palavra. Será que suas palavras são positivas ou são negativas? O principal prejudicado é você. Mas, com certeza, se você estiver falando de outro, isso chega. Só se ele tiver essa paz, esse estado vibracional de neutralidade, no mínimo, isso não vai atingi-lo. Mas se a gente prejudica outra pessoa, a gente não é tão bom assim. A gente pode ser bom e mal, mas tomar muito cuidado com o que a gente assume para as nossas vidas. Então, ter gratidão é uma coisa maravilhosa. O universo só entende energia vibracional, ou seja, só frequência. Então, se a gente é grato, a gente com certeza tem amor próprio, porque nós temos que ter um equilíbrio, não procurar fora a nossa felicidade. Não existe felicidade fora, existe autocuidado, felicidade dentro, equilíbrio dentro. Então isso vai fazendo com que a gente tenha boas escolhas e saiba ter força para superar todos esses desafios e ter paz, sair do sofrimento. O apego. Apego, pessoal, é complexo. Se a gente tem muita dor no braço, a gente tem muita necessidade, carência e tem muito apego. Se a gente tem muito problema nas articulações, quer dizer que a gente é muito rígido, né? Que a gente pode ter algum problema aí
no nosso comportamento, no nosso modo de ser. Rigidez também tem a ver com dor na coluna. Então, tomar cuidado com esses problemas que a gente somatiza pelo nosso comportamento em estado vibracional. Né? Eu vou falar um pouquinho dos chakras, vou falar rapidamente que são esses centros de força, mas você quer colocar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui, Jússi, da Regislaine. Como fazemos barreiras para o baixo estado vibracional de pessoas próximas não interferir na nossa frequência? Nós que permitimos. E eu tenho um vídeo maravilhoso que eu vou até repetir as palavras dessa psicóloga. Ela é uma psicóloga, né, e atende há muitos anos. E ela fala o seguinte: se nós nos olharmos, nós vamos ver que somos bons e maus. E o outro, ele é um ser como somos. E ele é bom e mal, ele tem atitudes. Mas será que o que incomoda no outro não é algo que a gente tem que olhar para a gente, que está dentro de nós, que nos incomoda, quer dizer que temos que melhorar, em primeiro lugar. Segundo, não julgar, ter maior compaixão, porque às vezes aquela pessoa está com um problema. E as pessoas que têm problemas e não sabem ainda tratar disso, são pessoas que ferem o outro sem ver. Então, segundo, compaixão. Quando a gente permite que o outro nos atinja, é mais complexo. Então, reprograme a sua mente para ver de uma outra maneira, porque aí você vai ver que se mudando, você muda totalmente o seu ambiente. Os maiores mestres são pessoas da nossa família. E nós temos um outro adendo aí que eu gostaria de falar. Nós nos auto-sabotamos. Então, por exemplo, tem tudo para uma coisa dar certo. Mas, às vezes, nossa programação, por medo do fracasso e etc., nós nos sabotamos. Então, tem essa live. Quem não veio está se auto-sabotando, porque é informação aí com muito amor, para que vocês tenham esse conhecimento e mudem a realidade. Então, existem esses fatores. E outros também. Não permita que o outro te traga sofrimento. Se blinde. Né? A família, a gente não tem como sair do nosso núcleo familiar, mas tem como a gente não reagir. Então, por exemplo, o outro te incomodou, o que o ser humano faz? Reage. Piora a situação, traz uma desarmonia pior. Gente, não é fácil o que eu estou falando, mas é possível, porque eu mudei. E eu sou prova disso, então eu posso falar. Não foi fácil, eu sofri muito desde a minha infância, só que hoje eu falo com amadurecimento, com esse estudo, eu cansei de sofrer. Então o que eu fiz? Eu me mudei. Se a gente olha para a pessoa e fala, nossa, se ela não está preparada para ter um feedback, pelo menos você olha e tenha compaixão. Nossa, eu não quero ser desse jeito. Então, eu vou olhar com um olhar de amor, de compaixão. E assim que ela puder, eu vou dar uma palavra com amorosidade para ela entender que meu limite é esse. E que eu não gosto que isso aconteça. Porque se posicionar é uma coisa importantíssima nesse planeta. Timidez, vergonha não são características de pessoas que têm felicidade genuína, que vai além da alegria. Sabe, não é buscar algo fora, não é algo material que nos preenche. Felicidade genuína é viver em paz, em saúde, e ver o outro como nossa extensão. Nós fazemos parte de uma única coisa, somos todos da fonte criadora. Nós não temos que nos separar, brigar por política, brigar por futebol, isso é autossabotagem, isso não existe, na verdade. É uma ilusão das nossas percepções. Quando o outro não concorda com a gente, o que gera? Uma ignorância, um orgulho, não é isso? Aquele orgulho do ego, e aí isso nos ilusoriamente separa do outro. Então, só mudar a forma de ver a situação. Mas eu peço desculpas aqui, não é fácil. Mas você consegue, porque eu consegui. É aprender como fazer isso, né, Jus? E é só na prática, com conhecimento, mas na prática, não é? Isso vai mudar seu estado vibracional. Então, no trânsito, eu tinha muito problema. Um segundinho para eu contar aqui para vocês.
eu não gosto de certas atitudes no trânsito, setas, por exemplo, e etc. Então, o que que eu tinha? Uma reação. Eu só piorava a situação. Eu trazia para o meu dia um sentimento terrível e tudo dava errado na sequência, porque meu pensamento era fixo naquilo. Então, olha a onda pensamento. Quando eu falo forma pensamento, porque o meu pensamento é uma onda que se propaga. A música, ela se propaga porque você acha que aqui é vazio? Nós respiramos. Então, aqui tem nitrogênio, gás carbônico, oxigênio e outros gases, hidrogênio. Então, o que que acontece? O som se propaga como uma onda na matéria, ou seja, nessas partículas. O pensamento, ele se propaga nessas partículas, só que nós não vemos. Vai além das nossas percepções. Então, a forma pensamento, a qualidade dos seus pensamentos vai interferir nas suas emoções, que é, lembra, é um estado fisiológico percebido no ambiente. E vai interferir nesse estado de consciência vibracional. E isso vai fazer com que o universo entenda se você é grato ou se você não está gostando. E como somos filhos da criação, nós vamos manifestar, materializar. Nós vamos pegar átomos e energia, condensar no que a gente pensa e sente. Porque como que a gente faz para materializar algo na sua vida? Você já percebeu? Às vezes você pede as coisas, né? Qualquer coisa, e você... Vamos lembrar que o que você tem hoje é aquilo que você pediu lá atrás, né? Isso é fato verídico. Pelo menos, o que eu tenho hoje foi o que eu sonhei lá atrás. E que eu fiz algo para mudar isso. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Que eu tive um pensamento, ou seja, eu criei o que eu queria, senti que era necessário e condensei a matéria e isso se transformou. Porque essa Matrix é uma ilusão, entre aspas, porque a ilusão que é limitado pelas nossas percepções e que nós somos provados para passar de nível e evoluir. Esse é o caminhar do ser humano. Né? Então, pela epigenética, pela evolução, nós vamos chegar a um tempo que toda a raça humana vai usar telepatia. Isso não é balela, não, já é cientificamente estudado. Isso, já pensou se eu ler seu pensamento? Você vai ter vergonha? Às vezes, eu vou ter vergonha das pessoas lerem meu pensamento, porque eu julgo também, eu estou nessa fase de não julgar. Né? Às vezes a gente critica alguma coisa e eu falo, opa, vamos melhorar nisso devido ao estado vibracional para a nossa saúde. Exemplo, então, eu quero construir um prédio, o que que eu faço? Eu imagino o prédio. Eu chamo um arquiteto, o arquiteto desenha o prédio. E aí eu chamo o engenheiro contrata mão de obra e faz o prédio. Então, nossos sonhos e o que acontece na nossa vida, da mesma forma. Eu penso, eu sinto, eu desejo, onde a vontade é caminho. E aí, aquilo se constrói, se materializa, a energia condensada. Então, gente, isso é factível. Entendam isso. E nós temos centros de força no nosso corpo. Vou falar rapidamente, devido ao tempo. Então, nós temos 7 chakras básicos. O nome vem do hinduísmo, tá? Chakras são a mesma coisa que glândulas energéticas ou centros de força que captam essa energia do universo. A gente é provido também de energia ou de algo maior que nós não sabemos. Nós temos esse corpo físico, mas quando a gente deixa a matéria, algo continua, não é isso? E esse algo também é nutrido por energia sutil. Então, os 7 são o chakra básico, que é representado pela cor vermelha, ele tem uma forma, todos os chakras têm formas de flor, tá? Mas eu não vou tocar nesse assunto. Como ele é o chakra básico, ele fica bem na base da sua coluna. Ele tem muito a ver, quando ele está em desequilíbrio, com essa parte do sistema excretor. Né? Então, estou com infecção de urina, pode ser um desequilíbrio no chakra? Pode, porque a doença ela se manifesta primeiro nesse nível de energia sutil, né, que eles falam espiritual, para depois vir para o nosso corpo físico. Então, nessa vibração, certo? Para se materializar. Primeiro, lembra? Primeiro vibra, tem frequência, depois condensa e se materializa.
E ele tem a ver com nossos instintos. Então, fome, dormir bem. Então, por exemplo, se eu não estou me alimentando bem, eu posso sentir tô desvitalizada, tô cansada. O que que eu tenho que fazer? Comer melhor, né? Dormir bem. Então, tem a ver com as nossas necessidades básicas. Um pouco perto do umbigo, eu tenho o sexual, é bem para as mulheres aí, bem perto, no meio do útero. Eu tenho chakra sexual ou esplênico. O que que ele faz? Ele trabalha com esse sistema reprodutor de homens e mulheres e ele tem muito a ver com os vícios, prazeres, desejos. Então, por exemplo, se eu tô carente, tem necessidade de ter relacionamentos por carência, buscar esses vícios, as necessidades que a gente acha que está fora da gente é um desequilíbrio, porque nós temos que ter o equilíbrio de nos amar, gostar de quem somos, de nos aceitar, né? E ter esse autocuidado. Tem a ver com esse chakra em desequilíbrio. E o que que faz para melhorar isso? Autocuidado, procurar entender que o equilíbrio tem que vir de dentro, autoamor, né? Logo perto do umbigo, agora, nós temos esse chakra que perto do estômago, mais perto do estômago, o plexo solar, que ele é amarelo. Ah, desculpa, gente, só voltando. Então, o básico é vermelho, o esplênico sexual é representado pela cor laranja, que está perto do umbigo, e agora o plexo solar, que está no meio do estômago, ele é representado pela cor amarela. Ele tem a ver com a nossa ação, nossa vontade. Então, por exemplo, se a gente não tem forças para produzir, para trabalhar, tem alguma coisa acontecendo aí de desequilíbrio perto desse chakra. Vocês já perceberam que às vezes a gente tem borboletas no estômago também? Ou que a gente tem problemas no sistema digestivo, que tem alguma coisa desregulada, ou que, por exemplo, a gente sente muito, às vezes tem pessoas que gostam de se sentir submissas ou que gostam de controlar, dominar. É um desequilíbrio desse chakra, tá? Porque tem a ver também com como a gente se posiciona na vida. Então, esses 3 chakras são chakras materiais. Resumindo, todos eles têm a ver com os nossos instintos, tem a ver com a nossa produção material, tem a ver com nossos vícios e prazeres e com o ego, totalmente a ver com o ego. Às vezes a gente quer muito que as pessoas nos aceitem. Opa, toma cuidado com isso. A gente tem que ser quem somos e nos posicionar na vida, senão nós não vamos conseguir evoluir e ser feliz. Nós estamos aqui para ser felizes. Acreditem nisso, e somos merecedores. Então temos que nos aceitar como somos. Nós temos agora chakras que a gente fala, tem um intermediário e 3 superiores, que tem mais ligado à fonte superior, à fonte criadora, né? A espiritualidade que a gente fala. E esses chakras têm sempre envolvido o sistema nervoso e uma glândula endócrina, para vocês verem que o que governa principalmente nosso corpo é o sistema endócrino e o sistema nervoso, como foi falado na segunda live. Sempre hormônio, que é a substância que vai se comunicar com as células, e as glândulas, né, que vão trazer as sensações. Então, só para lembrar rapidinho, antes de eu falar desses 4 últimos, quando a gente está triste, a gente vai ter sintomas mais no pulmão. Quer dizer que existe uma substância que vai agir no pulmão. O medo é mais na bexiga, nos rins, né? E cada emoção, alegria mais no coração, cada emoção autêntica tem uma glândula que vai produzir algumas substâncias que começam nesses lugares. Então, o medo também às vezes vai no intestino, primeiro no intestino, depois que ele vem para a cabeça. Nesse meio tempo, tem como a gente gerenciar muito bacana as emoções de forma tranquila. Então, primeiro, aprendamos a não reagir, em primeiro lugar. Usar a razão, com calma, mas sentir com o coração. É importante a gente entender a função do nosso coração na nossa vida. Às vezes eu não ouvia mais meu coração. Então, antes da gente falar do cardíaco, vocês vão colocar a mão no coração e vão tentar ouvir 3 batimentos dele, por favor. Tente ouvir seu coração. Ele tá aí? Tá batendo? Graças a Deus.
A gente não manda no coração, mas ele também é importantíssimo para a gente entender o que nos move, qual é a nossa missão, quem somos. Nós temos sombras, temos luz e tá tudo bem, né? O quarto chakra ou intermediário, esse ponto aí, esse foco de energia é o cardíaco. A glândula timo é que cuida do nosso sistema imunológico. Então, o cardíaco, quando as pessoas têm problema no coração, são pessoas que às vezes não usam esse amor, essa generosidade, essa compaixão, a empatia de entender que o outro também é como nós somos feitos da mesma coisa, somos todos, não existe ninguém especial, todos somos iguais perante a unicidade. Então, temos que usar sempre da compaixão e da esperança de entender que se a gente se melhorar, a gente vai estar promovendo cura para muitas pessoas. Porque essa consciência que é a unicidade, que é a fonte criadora, imagina um programa de computador. Se uma pessoa lá em Londres tem uma ideia, essa ideia, por incrível que pareça, aparece alguém lá no Japão. Então, se uma pessoa aprende, fica mais fácil para as outras aprenderem, porque a gente estamos todos conectados em uma rede. Então, se uma se cura, a tendência é que todos se curem. A evolução do ser humano acontece dessa forma, né? Estamos todos conectados nessa rede energética. E aí, o do coração, então, está ligado à glândula timo da imunidade. Então, se a gente está muito mal e a gente não consegue amar, a primeira coisa que vai acontecer é a gente ter baixa imunidade. Então, a gente tem que estar no estado vibracional muito bom para sentir-se em paz. Ter esse amor por si mesmo em equilíbrio. Não causar uma doença, uma somatização. Pessoas que não sabem, que aguardam muita mágoa, que se permitem ser magoadas, porque nunca é culpa do outro, é sempre nossa culpa, nossa permissão. Vamos nos autorresponsabilizar. Pessoas que guardam muita mágoa têm tendência a produzir um câncer, né? Devido a essas substâncias serem produzidas, aqui a imunidade estar baixa e outras coisas mais. Então, deixemos ir, perdoemos mais, né? Nos auto-perdoemos mais também. Temos que nos auto-perdoar. Subindo aqui, nós temos o laríngeo, que está muito ligado com a tireoide, né? A cor do coração, do cardíaco, é rosa e verde. Verde é uma cor muito importante de cura e rosa uma cor de alto amor, tá? O laríngeo é um azul do céu, um azul claro do céu. E ele tem a ver muito com a comunicação, com posicionamento. Você, às vezes, tentar agradar todo mundo, ou não saber o que quer, não se posicionar, é muito ruim. Você fica com uma bola aqui quando você não fala com respeito o que você deseja. Subindo mais um pouco aqui, nós temos o frontal, que já é aquele azul índigo, aquele azul mais bonito, mais escuro. Ele tem a ver com a intuição, é o nosso terceiro olho, né? Ele tem a ver com as glândulas, principalmente das emoções. Então, quando a gente tem pensamentos negativos muito fixos, nós vamos interferir negativamente no funcionamento do nosso organismo, produzindo emoções que trazem baixo nível de consciência, né, vibracional. E, finalmente, aqui nós temos o chakra coronário, que ele é da cor violeta ou branca, que ele vai ter a conexão com esse eu superior, tá? Então, vocês podem ver que tem a cor violeta, né? Que é a expansão desse nível de consciência. Só para a gente entender um pouco mais, nós somos um objeto andando na Terra, captamos energia. Então, temos que ter esse alinhamento vibracional em todos os chakras para que tenhamos equilíbrio. As pirâmides do Egito. Pirâmide, não é isso? Tem uma ponta, captar energia. Lá no Vaticano, vocês já viram que tem objetos pontiagudos? Se não tem essa curiosidade, vai olhar no Google Images lá, nas imagens, para verem. São pontiagudas. Atrair mais energia do universo. Espada de São Jorge, é pontiagudo? Atrair energia do universo. Então, nós somos antenas naturais.
E essa energia da fonte criadora do universo, ela é vasta. Inclusive, nós temos um artigo aí já falando de energia livre que o Tesla descobriu desde aquela época. Vai ter um tempo que a energia não vai ser mais paga. Nós temos energia de graça que não seja a fóssil, que não denigre o nosso planeta. Então, só para vocês entenderem, existe energia, precisa estar alinhado. A Terra tem energia? Tem energia, que a gente chama de energia telúrica. Então, rapidinho, eu acho que eu falei demais, mas rapidinho. Sinta, feche seus olhos um momento. Respire, sinta o ar entrando pelas narinas profundamente. Puxe o ar bem profundamente. E solte pela boca profundamente, todo o ar, de maneira bem devagar. Mais uma vez, inspire o ar. E solte o ar pela boca. Vamos fazer só mais uma vez. Inspire o ar. Expire o ar bem vagarosamente pela boca. Fechem seus olhos. Imagine sob seus pés essa energia do planeta. É uma energia de mãe mesmo. Essa energia telúrica, nutritiva. E essa energia ela passa pelos seus pés, pelos seus tornozelos, panturrilhas, caminha sob suas pernas, coxas, passa pelo seu quadril, passa pelo seu tórax, abdômen, chega no seu coração, irradia amor por todas as suas células e continua caminhando, passa pelo seu pescoço, pelo seu rosto, pela sua cabeça e forma um portal direto à fonte criadora. E a gente aproveita esse momento para pedir equilíbrio, alinhamento vibracional de todos esses chakras, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha expansão dos níveis de consciência e consiga equilibrar todas as vezes que estivermos um estresse, uma situação desafiadora, que possamos nos conectar com a Terra e com a fonte criadora, no que acreditamos, para nos dar sabedoria, discernimento, para que possamos viver em felicidade genuína, amor e na iluminação, na expansão da consciência tão necessária à nossa vida. Respirem profundamente. E podem abrir os olhos assim que sentirem prontos. Lembrando, pessoal, que se a gente soubesse o tanto que eleva a nossa vibração orar, a gente viveria em oração. E oração é o que a gente fala de coração, porque a gente acredita, para nos ajudar aí nesses desafios. Certo? Então, muita gratidão. Muito bom, muito ótimo. Ok, muito obrigada. Alguém quer perguntar algo? Temos ainda uns 2, 3 minutinhos. Sejam bem-vindos aí, quem eu não consegui estar falando antes, né? Janaína, Taninha, ó, a Zilda aqui colocou: com a respiração profunda podemos alcançar nossos pensamentos. Sidney, Juliana, Daniela, Érica, Flávio, Gilberto, bem-vindos. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, Jussi. Muito obrigada. Agradecida, tá? Por essa grande e importante colaboração conosco. Eu agradeço. E semana que vem continuamos com a live com o tema emoções. Uma ótima noite para todos. Obrigada. Até. Boa noite. Boa noite. Ouçam música, ele que eleva a vibração. Anota aí, gente. Um abraço, gente. Tchau.